Sabia que existe uma infinidade de tipos de abertura de portas e janelas? Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e hoje eu vou te mostrar os que a gente mais usa, os mais diferentões que são pedidos por aqui. Eu nem vou precisar falar que se você não é inscrito no canal, se inscreve, então vai lá, se inscreve que eu espero e clica no sininho, compartilha esse vídeo, que aí você vai ficar sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. No último vídeo eu falei sobre os materiais das esquadrias, então quem não assistiu aquele vídeo ainda, termina esse daqui e depois corre lá para assistir o outro, que modéstia à parte, aquele vídeo ficou top. Graças a essa era Pinterest, Instagram e tudo mais que a gente tem na internet, as pessoas têm pedido janelas cada vez mais diferentonas, umas janelas super top, com abertura assim, assado. Então resolvi fazer esse vídeo para falar desde as mais comuns até as mais diferentonas, mais pedidas, os prós e contras de cada uma, para você poder tomar uma decisão e ir fundo assim, saber qual tipo de janela você vai querer no seu projeto. Começando com as mais comuns, e aqui eu quero só fazer um parênteses, quando a gente fala assim das mais comuns, parece que é sempre aquele arroz com feijão, aquela coisinha assim, janela de correr, 2 folhas de correr. Mas não é, gente, dá pra fazer cada variação bacana dos tipos mais comuns, sabe? Eu gosto muito disso, sabe? Você pegar as tipos de abertura mais comuns são as mais em conta. E aí você pegar e fazer uma criação bem legal usando esses tipos que são as mais acessíveis é muito jóia, adoro isso, tá? As mais comuns, vou falar primeiro da porta e janela de correr, tá? Bem conhecida de todo mundo. Ela tem esse mecanismo que ela corre, né? E a gente pode ter 2 folhas, né? Em geral, as 2 folhas, uma corre para cá, uma pode ser fixa e a outra corre, ou podem ser as 2 móveis, elas correm assim, ou a gente pode ter 4 folhas, né? As 2 da lateral fixas e as 2 do meio que se movem e sobrepõem nas 2 fixas. A gente pode ter 3 folhas, onde 2 correm e uma é fixa, ou onde as 3 correm. Janela de correr tem de todos os materiais que eu já falei no outro vídeo, tem de muitos tipos diferentes, então a gente pode ter elas só com vidro, pode ter ela com vidro e folha veneziana para ela ficar mais escurinha. A gente tem ela com a persiana integrada, que é aquela que desce e sobe, com acionamento manual ou acionamento elétrico, tá? Hoje em dia, os próprios fabricantes não estão recomendando a gente usar aquele acionamento manual, sabe? Aquela correiazinha. A maioria é com acionamento automático, elétrico, e se você falar assim, não, o elétrico vai sair mais caro, a diferença de preço dá muito pouca. E aí eles dizem que até o de correia dá mais manutenção do que a elétrica. Daí eu já não sei se é porque o fabricante quer vender a elétrica ou não, mas enfim, fato é que a gente tem usado muito mais a elétrica do que a de correia. Então, a boa e velha porta e janela de correr dá pra gente fazer uma infinidade de desenhos de portas e janelas, tá? Alguns cuidados aqui que a gente precisa tomar. Tem gente que quer fazer várias folhas e que todas elas correm. Tem que tomar cuidado porque se você tem 5 folhas e as 5 você quer que corra, para você poder juntar as 5 num lado só, você vai ter, cada folha de correr tem um trilho, então você vai ter 5 trilhos. Tá? Você precisa considerar isso. Quanto mais trilhos, mais cara fica a janela e o problema não é só esse, ela vai ficar mais larga. Então pode ser que você precise de uma parede larga para caber esses 5 trilhos. Então aí você já tem que pensar no projeto, mudar o projeto para fazer uma parede mais larga para caber essa janela. Outra coisa que as pessoas me pedem é aquela janela de correr que todas as folhas se escondem dentro da parede, sabe? Não é tão simples assim esconder essas folhas dentro da parede. Em geral, vou fazer aqui um desenho em planta, a gente precisa fazer um C de parede e aí a janela vem até aqui, é uma coisa falsa, né? É uma parede falsa. A gente faz um C de parede, embute o trilho aqui e todas elas vão entrar e ficar escondidas aqui. Em termos de projeto, é uma coisa complexa de se fazer. Dá pra fazer, super dá. Mas o que eu tô colocando aqui é que acontece muito, mas muito, muito mesmo, que o cliente vê as ideias do Pinterest, do Instagram e vem pra gente, não, porque eu quero a janela assim, eu quero a janela assado, eu quero que esconde dentro da parede, eu quero que tudo corre, eu quero que vão ficar 100% aberto. Aí na hora que a gente orça, vira tudo de correr 2 ou 4 folhas, tá? Então, pensa nisso, porque às vezes a gente faz a maior ginástica, assim, para acomodar isso no projeto e tal,
e aí depois fala assim, nossa, mas vai custar tudo isso? Não, então não dá pra mim. Então, pensa que todas essas soluções diferentes, elas vão custar bem mais caro, tá? E não é assim, uma janela, se fosse de correr, custava 3.000 e vai custar 4. Não, não é. Se fosse de correr simples, custava 3, e se fosse dessa de correr tudo pra enfiar na parede, custa 10. Mais ou menos isso. 10 não, exagerei, mas tipo 7, 8, tá? Mais que o dobro. Então, beleza. A gente tem essas janelas de correr e a gente pode fazer várias coisas com elas, tá? Isso é muito legal. Uma coisa bem legal são as portas de correr. A gente tem portas internas que elas correm e o trilho fica ali aparente na parede. E pode ser um trilho simples, ou pode também ser aquelas portas de celeiro, sabe? Que a roldana fica aparecendo, bem bonito, fica bem bonito. Você só precisa ter espaço na parede para correr essa porta. E aí fica bem legal. E tem também as portas de correr embutidas na parede. É super joia, mas aqui tem um pulo do gato. Na obra Wood 175 a gente usou em vários lugares essa porta embutida na parede. Só que o que acontece? A estrutura dela, a porta de 80, o vão fica aberto de 80, mas a estrutura dela tem 1,60. Então o vão que você tem que ter na parede é de 1,60. E aí vem um drywall aqui que só camufla aquela abertura. Ela não entra de fato na parede. O vão dela é 1,60. Então se você tiver aqui, uma parede e um entroncamento, outra parede aqui, você não consegue pôr essa porta passando por esse encontro, porque você precisa estruturar esse T de parede e aí você não consegue fazer esse vão inteiro. Então isso é uma coisa bem importante para levar em consideração. Quando você for colocar uma porta embutida na parede, você tem que considerar que o vão dela não é 80, é 1,60. Se for uma porta de 70, é 1,40 e assim por diante. É sempre o dobro da folha da porta. Segundo tipo aqui comum, que na verdade devia até ter vindo antes da de correr, que é mais comum ainda, que é a porta ou janela de giro ou de abrir, que são mesmo essas portas internas da nossa casa, que tem a dobradiça aqui no meio e ela abre girando em torno do batente daqui da lateral. Ela tem esse giro aqui em torno, tem alguns fornecedores que chamam porta de abrir, mas a maioria chama porta de giro. E a gente pode ter janela desse jeito, né? A gente tem janela às vezes que abre as duas, assim. Porta, a mesma coisa. Porta a gente tem essas internas que são de uma folha, a gente pode ter ela de 2 folhas de abrir nesse sentido. E também dá para fazer um monte de coisas diferentes com esse tipo de porta e janela. Quando a gente está falando de porta e janela de alumínio, quando você vai mandar fazer, que é o que geralmente acontece aqui, a gente pode desenhar a porta que a gente quer. Então, no projeto que a gente está começando em Joanópolis, as portas, assim, janelas da fachada, a gente desenhou e elas vão ser assim, 2 folhas fixas, é só o requadro de alumínio com vidro fixo e aqui no meio 2 portas de giro, que elas abrem assim. E aqui em cima, para ficar maior ainda o vão, vidro fixo também. Então eu tenho vidro fixo aqui na lateral e a do meio abre de giro. Então a gente tem uma flexibilidade muito grande quando a gente vai mandar fazer as esquadrias, a gente desenha do jeito que a gente quer. E eu gosto sempre de desenhar conversando com o fabricante. Olha, dá para fazer isso? Você tem um mecanismo para fazer a abertura desse jeito? E às vezes ele fala, olha, tenho, mas vai ficar muito mais caro. Aí ele às vezes dá uma sugestão, olha, por que você não faz desse jeito que tem um efeito parecido, mas você economiza bastante? Eu gosto de fornecedor desse tipo, tá? Que dá umas dicas assim, uma ajuda pra gente, porque a gente precisa. Depois da porta de giro, eu vou falar de uma que é parecida e que é bem charmosa, assim, que é a porta pivotante. Por que ela tem esse nome? A porta pivotante não tem dobradiças aqui na lateral, ela tem um pivô e a porta gira em torno desse pivô. E aqui eu tenho o batente da porta, né, assim, e esse pivô ele fica distante do batente, às vezes 10 centímetros, 20, pode ser a distância que a gente quiser, tá? As portas mais prontas, mais padrão, vão estar ali a 10 centímetros do batente. E aí a porta vai girar em torno desse batente, e aí uma característica muito importante desse tipo de porta, que a gente precisa levar em consideração é, o pivô tá a 10 centímetros do batente. Então esses 10 centímetros não conta pro vão aberto. Se eu tiver uma porta, em geral, porta de abrir, porta de giro, a gente usa de 80, de 70, e quando ela abre, ela fica com o vão de 80 aberto. Mas a porta pivotante, se você tem o pivô a 10 centímetros do batente, você tiver uma porta de 80, ela vai ficar a 70 aberta. Então, em geral, quando a gente usa a porta pivotante, a gente faz ela maior. Então, a gente pode fazer ela com 1,10 m
e principalmente se for uma porta de entrada, que você quer uma porta mais imponente, mais legal, você faz ela com 10, 20 centímetros do pivô pro batente, e aí uma porta de 1,10 vai ficar com 90 aberto, tá? Então é uma porta que ela vai ser grandona, o vão não precisa ficar tão grande assim aberto. Mas, gente, tem cada porta pivotante tão sensacional. Eu já vi uma que ela tinha 2 metros de vão e o pivô bem no meio. Então, o pivô tá aqui. Quando ela abre, ela fica assim, você fica com 1 metro de cada lado. Daí você pode escolher de que lado que você quer entrar, entendeu? Dá pra criar muito em torno dessas coisas. Uma característica bem legal da porta pivotante é que, como ela gira em torno do pivô, quando ela tá fechada, ela fica faceando exatamente com o batente. Então, dependendo do efeito que você quiser dar, principalmente aquelas portas que ficam camufladas na parede, tem que ser a porta pivotante, porque ela acaba bem certinho com a parede, com o batente. Diferente da porta de giro, que ela fica deslocada, né? Você tem aqui o batente assim e a porta aqui no fundo. A pivotante não, ela fica bem faceando ali, tá? Então dependendo do efeito, essa é a porta ideal. Vou falar agora das janelas maximar ou maxiar. Tem gente que fala de todos os jeitos. Ela escreve desse jeito aqui, maximar, tá? Eu falo maxiar porque eu acho mais fácil, mas eu acho até que o certo é maximar. Esse tipo de janela é aquele que você tem uma folha aqui e você abre ela para fora. É uma janela bem utilizada. No setor corporativo e comercial é mais utilizada do que residencial. Qual eu acho que é a grande vantagem desse tipo de janela? É que você consegue deixar ela aberta quando tá chovendo, por exemplo. Você vai deixar ela um pouquinho aberta e como ela fica assim, a chuva bate aqui e não molha dentro da casa. Então eu acho assim, para área de serviço, para banheiro, eu acho ela ótima. Quando não usar a janela maximar, ou maxiar, eu falei que eu falava maxiar, agora eu falei maximar, né? Mas tudo bem. Quando não usar, quando você tá no térreo, andar térreo, e você tem aqui, ó, parede da casa e do lado de fora você tem uma calçada que alguém vai andar perto da casa. Então pensa, você tem essa parede aqui, se você abrir a janela, a pessoa pode passar aqui e bater a cabeça. E aí você pensa assim, nossa, mas a pessoa não ia bater a cabeça, ela vai ver a janela. Gente, dependendo da altura, ela não vê. E acontece bastante acidente. Na obra do cemitério, vocês lembram? Tinha um container almoxarifado que o pessoal alugou e era uma janela maxiar. E ficava aberto, alguém passou ali e rasgou o nariz na janela. Então, se você tiver calçada rente à casa, não coloca janela maxiar. Mas é isso, em geral elas são muito práticas. Outro tipo de janela que já foi muito utilizado e agora é menos são as basculantes. Tem gente que confunde a maxiar com a basculante, mas a basculante ela é assim, ó. Ela pode ter uma folha só que faz assim, ou ela pode ter várias folhinhas, né? Antigamente era comum ela ter várias folhinhas e aí você ter aqui essa e as duas fazem assim quando você abre, porque elas são uma báscula. São bacanas também para banheiro, para área de serviço, porque ela também pode deixar aberto, que em geral não molha dentro da casa, só vai molhar se for uma chuva de vento muito forte, aí molha mesmo, mas uma chuvinha fraca você pode deixar aberto. E a vantagem dela em relação a maxiar é que você não tem uma folhona aberta para dentro. Você pode usar se tiver uma calçadinha, porque elas são várias folhinhas e elas abrem assim, elas não vão atrapalhar quem passar do lado. É muito comum essa folha basculante. Então assim, a gente tem uma janela aqui de correr ou um vidro fixo e em cima uma báscula pequenininha. Por quê? Você pode, se você não quer tomar vento, você deixa assim da nossa altura fechada e você abre essa báscula lá em cima para circular o ar sem fazer ventania, por exemplo. Então é bem legal e a gente usa bastante para compor com outros tipos de aberturas. Bom, não sei se eu esqueci de alguma mais comum e tal, mas vou passar agora para as diferentonas. Gente, a mais pedida aqui no escritório, sem sombra de dúvida, é a janela camarão. A janela camarão é aquela que tá aqui e ela faz assim. E aí ela consegue juntar tudo de um lado só. Qual é a maior vantagem que os clientes que me pedem buscam nessa esquadria? Ela fica com o vão quase todo aberto. Ela vai juntar aqui as folhas, mas ela vai pegar um pedaço muito pequeno do vão. Então você consegue abrir quase tudo. Qual é o ponto negativo dessas esquadrias? Elas são bem mais caras. Tem muitos fornecedores de esquadria de alumínio que não fazem, tá? Eu já me deparei com vários. Olha, eu queria o orçamento de uma janela camarão.
Ah, não, esse tipo a gente não faz. Ah, por quê? Ah, porque ele é muito caro e porque dá manutenção. Daqui um tempinho pequeno você vai me chamar pra consertar. Então tem muitos que não fazem. Os que fazem, eles já falam assim, você tem certeza que você quer essa esquadria? Não tenho, por quê? Ah, tá bom, vou orçar pra você. Mas aí é aquele caso que eu falei lá no começo. A gente orçou aqui uma esquadria camarão, que a de correr seria 3 mil e pouco e ela ficaria 7 e pouco se fosse na de correr, tá? Na camarão, desculpa. E aí o cliente acabou optando pela de correr e aí esse fornecedor deu uma dica bacana. Por que a gente queria usar essa janela camarão? A gente tem a pia e um balcãozinho do lado de fora da casa. Então tem a pia de lavar louça ali da cozinha e um balcãozinho. Então ele queria que abrindo a janela camarão desse uma continuidade pro balcão lá fora. E aí o fornecedor falou assim, olha, eu tenho uma janela de correr que o trilho fica embutido na pingadeira ali no granito. E aí você vai conseguir essa plataforminha sem ficar aquele trilho da janela de correr, entendeu? Então a gente optou por esse, a gente vai fazer a janela de correr com o trilho embutido. Por isso que eu gosto muito de conversar com os fornecedores, porque eles têm às vezes umas dicas, uns mecanismos que a gente não conhece, né? A indústria está evoluindo a cada dia tem coisa nova e aí a gente fica sabendo dessas novidades e consegue adaptar os projetos para otimizar, para viabilizar, para tornar possível o que o cliente quer com o que é mais viável para ele, tá? As janelas camarão, voltando nelas, né? Elas são muito bonitas, são muito legais, o vão fica realmente todo aberto, mas todos os projetos que a gente teve aqui, que nasceram com janela camarão, a maioria virou janela de correr ou porta de correr. Vai ter uma casa em Atibaia que a gente tá ainda fechando o projeto, eles estão em fase de solicitar financiamento, que a cliente optou, ela queria todas as portas e janelas camarão, ela vai deixar no final 2 camarão ela falou, não, vou pagar por essas daqui, porque nesses pontos realmente acho interessante, e aí ela vai fazer essas 2 camarão. O restante vai ser de correr mesmo. Outro tipo de janela que pouca gente conhece, eu também não conhecia, e eu conheci lá na Casa Wood 175, é a janela oscilobatente. Tá? É uma de PVC. Eu já ouvi fornecedor de esquadria de alumínio me dizer que faz também oscilobatente no alumínio, mas eu nunca vi, só vi a de PVC. É sensacional. Ela é as do banheiro, tá? Então ela é quadradinha assim. E aí, se você virar o fecho para baixo, ela abre para dentro, como se fosse uma portinha mesmo. Agora, se você virar o fecho para cá e para cima, a parte de cima dela tomba para dentro. Então é ideal para o banheiro mesmo, porque o ar quente vai subir. E aí ele consegue sair por aquela partezinha. Então você consegue tomar banho sem passar frio e o ar quente saindo ali por cima. Vou deixar uma fotinho aqui para ver se dá para entender. Mas no tour que eu fizer na obra Wood 175 eu vou mostrar como é que funciona essa janela oscilobatente que eu adorei. Gente, não sei se me esqueci de algum tipo de janela, me perdoe a janela se eu esqueci de alguma, mas se vocês tiverem dúvida escreve aqui, vou deixar a caixinha lá no Instagram também pra gente conversar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo. Tchau!